2 Timóteo 4, no versículo 8. Segunda Timóteo 4, versículo 8. Amém? Todos encontraram? Lá diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu não sei se vocês repararam, mas esse lindo louvor que foi cantado agora, ele falava sobre esse verso. E nós não combinamos, mas ele falava especificamente sobre esse verso. O verso que eu quero compartilhar, que eu quero refletir um pouco com vocês nessa noite. Mas talvez a música ela trouxesse um enfoque, e o que eu vou trazer aqui é um outro detalhe. Esse verso está dizendo que essa coroa nos está guardada e nos será dada naquele dia. E é Paulo que está dizendo isso. E ele fala assim: não somente a minha coroa está guardada. E aí ele diz assim: mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele não fala assim a todos quantos esperam, a todos quantos estão aguardando. Não. Ele diz assim: a todos quantos amam a sua vinda. E eu pergunto para você essa noite: você ama a vinda de Jesus? Será que de fato nós amamos a vinda de Jesus? Durante a pandemia, eu me lembro de um episódio que nós estávamos reunidos, os irmãos, né? Ao final do culto de sábado de manhã, no Junta Panelas, na igreja. E nós estávamos ali conversando, né? E eu comentava assim como eu tinha certeza da breve volta de Jesus. Porque aquilo que estava acontecendo era algo inimaginável. A pandemia, vocês também não tinham essa impressão? Eu achava assim que Jesus estava assim às portas, queria voltar dali poucos dias. E a gente falava sobre essa brevidade, Jesus está voltando e tal. E aí eu me lembro de que naquele momento assim, uma jovem que estava ali junto da conversa com a gente, uma jovem de mais ou menos uns 16 anos, ela ficou preocupada naquela hora. E ela falou assim: não, mas eu não queria que Jesus voltasse antes de eu me casar. Ela queria que Jesus esperasse pelo menos até esse momento. E essa frase, ela me marcou. Daquela menina: não, mas Jesus não pode voltar agora. Ele tem que esperar pelo menos eu me casar. E essa frase me marcou pela sinceridade. E porque, na verdade, ela revela a realidade de muitos de nós hoje. Um coração dividido. Porque, será que nós não estamos, de certa forma, satisfeitos com a nossa realidade terrena? Será que a gente não está mais pensando nas coisas daqui da terra do que nas coisas lá do alto? Será que a gente não está com tantos sonhos, tantos planos para realizar aqui, que às vezes pensar na volta de Jesus até que atrapalha um pouco? Será que a gente está mais interessados em felicidade, em realização aqui, do que nesse encontro com Jesus? E tem um outro lado também. Tem pessoas que não estão tão preocupadas assim em serem felizes, em realizarem sonhos e coisas aqui nessa terra. Mas tem pessoas que estão loucas para ver Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, todos os problemas dela vão ser zerados ali naquele momento. Então, tipo, se ela está com dívida, pronto, Jesus voltou, acabou os problemas. Não vai mais precisar pagar a dívida, né? Tem um problema insolucionável lá, então ela está ansiando pela volta de Jesus. Por quê? Porque aquele problema insolucionável vai terminar naquele dia que Jesus voltar. Só que, queridos, vocês sabiam que essas motivações, não configuram isso aqui que Paulo estava falando? Você sabia que quando a gente anseia pela volta de Jesus pelos motivos errados, isso não significa amar a vinda de Jesus.
está dizendo assim que a coroa da justiça é para aqueles que amam. Ele está querendo dizer assim, anseiam a volta de Jesus. E eu percebi que só ama realmente a vida de Jesus aquele que ama a Jesus de uma maneira muito pessoal. E eu quero convidar você nessa noite a gente a meditar numa carta que Jesus escreveu para uma igreja que se sentia satisfeita. Se sentia satisfeita com a sua condição. E a gente sabe, aqui os adventistas sabem, que profeticamente essa carta que a gente vai ler, ela descreve a realidade da igreja, a igreja dos últimos dias, a última igreja. Ou seja, de que igreja ela está falando? Exatamente. E corresponde a quem? A nós. Nós que vivemos nesse último período. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14 até o verso 20. Amém? Todos já encontraram? Então vamos juntos. A anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Até aqui. Então, Jesus escreveu uma carta para um período da igreja que corresponde a esse período que a gente está vivendo, ao momento que eu e você estamos vivendo dentro da igreja. E essa carta, ela apresenta vários problemas da igreja, mas ela também não é assim totalmente pessimista. Ele apresenta os problemas, mas ele fala assim: não, mas eu estou repreendendo porque eu amo, porque eu quero ver você salvo, né? Então a gente tem que entender assim que é uma tentativa de Jesus nos salvar, essa carta, certo? E aí, como eu estava falando, essa carta ela apresenta vários problemas, mas tem um problema, uma forma de descrever a igreja que é o problema principal que a carta traz. Qual é esse problema? Qual é o problema desta igreja? Essa igreja é o quê? Morna. Muito bem. E aí ele fala assim que porque ela é morna, ele está a ponto de vomitar ela, não é isso? E aí eu fiquei pensando assim, mas o que é esse negócio de vomitar uma igreja, né? E talvez isso seja muito óbvio para você, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fiquei pensando, mas o que é vomitar uma igreja? E aí eu percebi que quando a gente vomita uma coisa, na realidade a gente está fazendo o quê? A gente está colocando para fora do nosso corpo, né? A gente está expulsando do nosso corpo. Quem está escrevendo essa carta é Jesus, ok? Então ele está falando assim: eu estou a ponto de te tirar do meu corpo, te expulsar do meu corpo, colocar você para fora do meu corpo. O que é o corpo? O que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é justamente a igreja verdadeira. Então ele está dizendo assim, ó, vocês que vivem nesse último momento, eu estou a ponto de tirar vocês da igreja, de expulsar vocês do meu povo, que vocês não façam mais parte disso. Olha que coisa séria. Não é assim que ser morno é um problema que dá para a gente ir levando. Não, a gente está a ponto de não fazer parte do povo de Deus por conta deste
problema grave, certo? Mas o que significa ser morno? De acordo com a carta de Laodiceia, o que eu percebi? Olha lá, deixa sua Bíblia aberta aí em Apocalipse 3. O que ele fala? Assim, o que seria ser morno? O que eu entendi? Ele diz assim, ó. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te. Pois dizes. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, ó. Você é morno porque você diz assim. Você é morno porque você pensa dessa forma aqui. E que forma é essa? A forma é assim, ó. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Isso é ser morno. Sabe assim, colocando na definição da palavra, o que está dizendo? Que o morno, queridos, é aquele que está satisfeito. Está satisfeito com o que tem. Eu estou ótimo, não preciso de nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu não sinto falta de nada. Só que aí a própria carta responde, né, essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Essa igreja tem tudo? Ela acha que ela tem tudo, que não falta nada para ela, mas ela tem? Não, ela não tem. É exatamente o contrário que diz. Está falando que ela não tem nada, que ela é pobre, cega, nua, infeliz e miserável. Então sabe o que eu percebi? Que o morno, queridos, é aquele que não tem, mas pensa que tem. Você está entendendo? Ele não tem. Pobre, cego, infeliz, miserável. Mas ele acha que não precisa de nada. Está ótimo, eu tenho tudo. Então ele não tem, mas pensa que tem. Só que aí eu pergunto para vocês, mas ele não tem e pensa que tem o quê? Qual que é a miséria? Qual que é a pobreza? Ou do que ele acha que ele está rico? Então, do que é? O que coisa é essa? Eu percebi que a resposta está no versículo 20, o último versículo que a gente leu. Olha lá. O que está escrito lá? Eis que estou à porta e... Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Jesus, muito bem. Então Jesus está do lado de dentro ou está do lado de fora? Jesus está do lado de fora, meus queridos. Sabe o que ele pensa que tem e não tem? Jesus. Ele pensa que tem Jesus e ele não tem Jesus. Sabe, queridos, a igreja, nossa reunião aqui, ó, ela está aqui porque ela fala de Jesus. Ela só existe porque ela prega a volta de Jesus. Ela só existe por causa de Jesus. Mas aí o próprio Jesus está dizendo que ele mesmo ele não está lá, não. Você está entendendo que, contrassenso, a igreja só existe para falar de Jesus, só existe para louvar Jesus, mas aí Jesus está falando assim, então, mas eu não estou aí, eu estou lá de fora. Eu estou do lado de fora. Então, queridos, o morno, ele é aquele que não tem Jesus verdadeiramente, mas ele pensa que ele tem Jesus. E aí vamos tentar entender os outros, né? Se o morno, ele é aquele que não tem, mas ele pensa que tem, como que é o frio? Como que é o frio? O frio, queridos, ele não tem e nem quer ter. Ele não percebe que ele tem necessidade de Jesus. Ele não está interessado em Jesus. Ele acha que não precisa disso na vida dele. E olha que interessante, o próprio Jesus diz que ser assim, achar que não precisa dele, que não tem ele nem quer ter, isso é melhor do que ser morno. Não é isso que a carta está falando? Quem dera você fosse frio ou quente ou frio. Então está falando que ser frio ainda é melhor do que se a gente for morno. E por que você acha que ele está falando isso? Você já reparou como que é muito mais fácil a gente convencer alguém que não tem algo, de que ele precisa daquilo, do que você convencer alguém que pensa que já tem? Então, por exemplo, você está vendo determinada pessoa sofrer. Ela está sofrendo terrivelmente, de ansiedade, de preocupação, de aflição, de muitas coisas. Está sofrendo no casamento, várias coisas, entendeu? E você se deu conta de que isso é falta de Jesus.
ela não está tendo aquela intimidade, aquele relacionamento de confiança com Deus. Você se dá conta que esse que é o problema dela. Só que aí você fala para ela, então meu amigo, mas você precisa de Jesus. O quê? Não, Jesus eu já tenho, eu sou membro da igreja lá, meu nome está lá, eu tenho tal cargo. Não, Jesus eu já tenho Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como é que você consegue convencer alguém de que ele precisa de Jesus quando ele pensa que ele já tem Jesus? É muito mais difícil. Então por isso Jesus diz, é melhor você ser frio. Porque aí você não tem mesmo. E você sabe que você não tem. Muito bem. Então, vamos lá. O morno é aquele que não tem, mas pensa que tem. O frio é aquele que não tem e nem quer ter. E aí eu pergunto para você, então como que é o quente? E o quente, ele é como? Como é que seria? Né? Porque Jesus está reclamando do morno. Então, naturalmente a gente pressupõe assim, o ideal mesmo é que nós fôssemos quentes. Esse é o ideal. Tá. Então, se a gente entender o que é o morno, a gente entender o que é o frio, como é que seria ser quente? E aí eu pensei assim, bom, se um que não tem, acha que tem, e o outro não tem mesmo, que é o frio, o quente provavelmente é o que tem. Ele tem Jesus, então ele é quente. Só que na realidade, queridos, eu descobri que o quente é o insatisfeito. Você consegue perceber? O morno era com satisfeito. Estava ótimo, tudo que eu preciso eu tenho. Não estava sentindo falta de nada. E aí, sabe como o quente é? O quente é assim, eu não tenho tudo que eu preciso. Eu preciso de muito mais do Senhor Jesus. Não é suficiente, eu quero mais dele. Eu olho para mim e eu preciso muito mais do Senhor Jesus. Olha a minha condição. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu necessito do Senhor Jesus, eu quero mais dele. Isso é ruim, ele não está satisfeito com a condição dele. Você consegue perceber a diferença? O quente, ele é o que tem fome e sede por mais do Senhor Jesus. Ele tem fome e sede por mais profundidade com o Senhor Jesus. E aí, Jesus continua a carta apresentando 3 coisas para fazer com que eu e você percebamos a nossa condição. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, igreja de formiga, vocês estão achando que a Clariane está exagerando, né? Mas olha, eu vou apresentar aqui 3 coisas para vocês que são necessárias no seu caminhar. Veja se você tem então essas 3 coisas. E aí ele começa a apresentar essas 3 coisas. E a primeira coisa que ele apresenta é o quê? Está lá, na tela. O ouro refinado. E que ouro refinado é esse? Né? Eu me fiz essa pergunta. Eu não sabia essa resposta. Eu falei, vou pesquisar o que é esse ouro refinado que Jesus fala que a gente tem que ter. A gente fala que a gente tem que comprar dele e a gente não tem. Né? O que é isso? E aí, Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 477, diz o seguinte: o ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é fé e amor. E aí, novamente, se eu pergunto para vocês, quem aqui tem fé? Eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Se eu perguntar, quem aqui tem amor no coração? Eu tenho certeza que todos, ou quase todos, levantariam a mão. Mas será que essa fé é uma fé genuína? Que ao ser provada pelo fogo das dificuldades, ela para de pé? Pensa nos 3 jovens lá diante da fornalha. Na fé que era necessária, né? A fé provada no fogo. É essa a fé que eu e você a gente tem? E ele continua falando assim, e o amor, né? E o amor, então? É fé e amor. E amor, então? Será que eu e você, a gente é mesmo capaz de amar quando esse amor passa pelo fogo da prova? Será que eu e você, a gente é capaz de amar quando a gente passa por rejeição, por crítica, pelo desprezo? Pensa agora aqui na igreja, a situação que você já viveu. Alguém que te criticou, alguém que te desprezou. A gente tem essa capacidade de amar assim?
pessoa. Quando a gente passa pelas provas da vida, o amor permanece de pé. Sabe o que eu percebi, queridos? Que para nós é impossível produzir fé e amor genuínos. É impossível. A gente vive tentando, mas não dá. A gente não consegue. É impossível produzir por nós mesmos. Para termos fé e esse amor que passa pelo fogo da prova, Cristo, só tem um jeito. Cristo precisa estar dentro, queridos. Ele não pode estar lá fora batendo. Ele tem que estar dentro. Ele precisa habitar em nós. Ele e o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que Jesus habita em nós. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Para que Ele produza fé e amor. Eu e você, esquece. Jesus precisa estar dentro. Outra coisa que ele mostra pra gente, que ele quer apresentar pra gente, vestiduras brancas. E o que é vestiduras brancas? Então eu fui olhar o que era. Lá no mesmo livro está dizendo o seguinte: os vestidos brancos são a pureza de caráter e a justiça de Cristo. Queridos, entendam, Jesus está falando assim, ó, você precisa dessas coisas. Venha a mim comprar isso. Ele não está falando assim, não, isso aqui são coisas impossíveis, você nunca vai ter na sua vida. Não, não. Ele está falando assim, você precisa disso. Pois bem, pureza e caráter. Quem aqui tem a pureza de caráter e é tão justo quanto Cristo? Lá em Isaías 64:6 já descreve a nossa justiça, né? Ela é comparada ao quê? Trapos de imundícia. Tudo o que nós fazemos, tudo que a gente pode fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, queridos. Tudo. E é por isso que a gente está nu. Por isso que ele diz, vocês são nus. E vocês acham que vocês não precisam de nada. As nossas obras, as nossas boas obras, tudo o que de melhor a gente faz, ele está falando assim, ó, é como trapos de imundícia. Você não consegue ficar coberto com trapos, você permanece nu. E isso não é difícil a gente perceber. Eu não sei vocês, queridos, mas eu fui para o Amazonas, né? Servi lá como missionária, ajudar as comunidades. E você acha que em cada lugar que eu estava, você acha que eu não percebia que a minha boa ação estava misturada com orgulho próprio? Você acha que toda vez que a gente faz uma boa ação para alguém, não vem misturado com uma pitada de orgulho, de vaidade? Para a gente é impossível dissociar isso. Tudo que a gente faz está misturado com o pecado. E a única forma de nós termos justiça é se Cristo habitar em nós através do Espírito Santo. Ele está dizendo que ele está onde? Ele está dizendo que ele está lá fora. E a gente permanece sem Cristo achando que é normal. Ah não, mas é assim, a gente é pecador, a gente vai continuar pecador, então nunca isso vai acontecer. Mas é Jesus que está dizendo que a gente precisa dessas coisas, não sou eu. Não sou eu, vocês estão lendo a carta. Jesus está dizendo isso, que nós precisamos tê-lo em nós. E por fim, a terceira coisa que ele nos apresenta é o colírio. E o que é esse colírio? O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem e a detectar o pecado sob qualquer disfarce. O colírio divino comunicará clareza ao entendimento. Quem de nós, queridos, tem essa clareza, tem essa visão espiritual límpida, clara, que não é enganado, que sempre percebe o que está de errado, que é sempre espiritual diante de todas as situações, diante de todos os conflitos que se aparecem na nossa frente? Quem de nós tem essa clareza? A Bíblia nos diz que quem mostra o que é o pecado, que nos conduz a toda a verdade, é o Espírito Santo. O colírio, queridos, é justamente esse discernimento que é proveniente da obra do Espírito Santo em nós. Então, o que nós precisamos? Do Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo vem, nós recebemos a quem? Nós recebemos a Cristo. Você percebe a nossa situação agora? A gente tem amor genuíno? Não tem. A gente tem fé verdadeira? Não tem. A gente tem justiça verdadeira? Não tem. A gente tem discernimento espiritual? Não tem. Mas a gente está como? A gente está satisfeito. A gente está satisfeito. Está ótimo. Eu já conheci a verdade, eu já me batizei, eu já pertenço a uma igreja. É o suficiente, eu estou
satisfeitos com aquilo que nós temos. Só que é isso que Ele quer? Queridos, Jesus quer muito mais. Ele quer entrar na sua vida e renovar, sabe o quê? A nossa mente, queridos, a nossa maneira de pensar. Ele quer transformar o seu entendimento, Ele quer mudar os seus gostos, arrancar as raízes de amargura, o egoísmo, o orgulho. Ele quer realizar essa obra. Queridos, mas nós não estamos interessados nessa obra. E aí você pode pensar assim, Karine, mas como assim eu não estou interessado nessa obra? Claro que eu estou interessado. Mas você está empenhado em conquistar? Você está interessado na obra que o Senhor tem para realizar na sua vida, mas como é que esse seu interesse ele se demonstra na sua vida? A gente acha que a vida cristã é assim mesmo, que está de bom tamanho, a gente está satisfeito com essa coisa meio morta, meio morna, meio apagada, mesmo Cristo nos dizendo que há muito mais. Há muito mais, queridos, há aquilo que eu falei para vocês ontem, um rio de água viva. Eu sei que essa mensagem, a gente não quer ouvir. Mas quando eu falei ontem para vocês sobre o rio de água viva e que a gente ia conversar sobre como a gente pode passar a fluir esse rio de água viva, todos os olhos brilharam. Todos aqui desejam um rio de água viva. Mas para que esse rio de água viva aconteça, queridos, a gente precisa perceber a nossa condição. O quanto nós carecemos do Senhor Jesus. E nós precisamos decidir, nos comprometer a trazê-lo para dentro da nossa vida. E não deixá-lo lá fora, batendo. Eu queria compartilhar com vocês uma citação de Ellen White que fala especificamente sobre isso. Vocês conseguem ler mais? Diz o seguinte: estar sem as graças do Espírito de Deus é realmente triste. Mais terrível condição, porém, é estar assim, destituído de espiritualidade e de Cristo, e ainda buscar justificar-nos, dizendo aos que se sobressaltam por nós que não necessitamos dos seus temores nem piedade. Temível é o poder do engano próprio na mente humana. Que cegueira! Tomar a luz por trevas e as trevas por luz. A testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dele ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírio. Vocês entendem? Então, quando alguém demonstra essa preocupação, às vezes a gente pode falar assim: ah, não, mas eu não estou precisando disso não, né? Jesus morreu pelos meus pecados, Ele cobriu todos os meus pecados, eu estou bem, eu estou esperando Jesus voltar, não preciso disso. Queridos, é preocupante, ela nos diz. Nós precisamos conhecer e assumir a verdadeira condição em que nós nos encontramos nesse momento. E aí, queridos, a gente vai encaminhando assim para a conclusão de todos esses questionamentos que eu estou fazendo aqui. A pergunta é a seguinte: o que é que pode nos tirar dessa condição de satisfeitos? Como é que a gente pode sair? Hoje, você, a gente está satisfeito. A gente tem uma vidinha assim, assado. Sábado a gente vem na igreja, a gente já tem nosso momento ali de, às vezes, fazer uma lição da escola sabatina, ou às vezes nem isso, fazer uma oraçãozinha de 2 minutinhos antes de sair de casa. Como é que a gente pode sair dessa condição de satisfeitos? E a resposta, queridos, está no verso 20 também, quando Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Você percebe aqui que Jesus, ele nos chama através de 2 métodos. Ele se coloca diante da porta e apenas chama pelo teu nome. Fulano, é assim que ele faz? Não. Ele fala, ele chama e ele faz o quê? Bate. São 2 métodos. É a batida na porta e a voz de Jesus. Isso significa, queridos, o quê? É a palavra de Deus acompanhada da ação do Espírito Santo.
É isso o que tem poder para tirar eu e você da nossa condição de satisfeitos. Basicamente é isso que está acontecendo aqui hoje. É a palavra de Deus sendo lida e o poder do Espírito Santo te incomodando. É isso que tem o poder de nos tirar dessa nossa condição de satisfeitos. É isso que produz sede. O Senhor quer que a gente entre em contato com a palavra dEle e chegue naquela conclusão que eu falei para vocês ontem. Senhor, mas o Senhor fala que quem cresce no Senhor, rios de água viva fluiriam no seu interior. Senhor, cadê esse rio? O Senhor não mente. Eu desejo isso e eu não estou vendo isso na minha vida. Isso sabe o que é, queridos? É sede. É você desejar mais. Sabe? A gente almeja essa vida espiritual fervente, vibrante. Mas quando a gente é confrontado com aquilo que nos falta, isso é ofensa. Queridos, o Senhor está nos mostrando na palavra que falta a gente desejá-lo, sabe? Eu anseio por mais, Senhor. O que eu tenho tido, aquilo que está... Senhor, eu chego no meu trabalho, eu queria que as pessoas, o meu rosto brilhasse, Senhor. Porque isso a tua palavra promete. Senhor, eu queria chegar no comércio, que eu fui comprar um remédio. E ali o Espírito Santo comigo fizesse com que eu tivesse a oportunidade de orar com aquela pessoa. E aonde quer que eu fosse uma bênção e uma luz. Porque é isso que a palavra de Deus promete. O Senhor quer que eu e você, nós ansiemos essa experiência com Ele. Ter verdadeiramente a Cristo, queridos, tem a ver com desejá-lo mais. Ousar desejá-lo mais. É a palavra, queridos, quando ela é pregada, quando ela é lida, e o poder do Espírito Santo em nós, que tem o poder de nos tirar desse torpor, desse sono que a gente tem vivido. É isso que produz sede. O problema é que quanto mais Jesus bate e chama, e a gente não vai atender, menos a gente consegue perceber, distinguir. Barulho repetitivo, queridos, acaba passando despercebido. Você sabia disso? Quando eu morava em São Paulo, eu fui morar num apartamento bem tranquilo. Perto assim, só tinha um parque perto, mas assim, São Paulo capital, no meio de tudo lá, mas era um bairro tranquilo. E aí aquilo pra mim, assim, nossa, eu achava aquilo uma paz. Aí eu morei 1 ano no Amazonas, né, como eu contei pra vocês. Quando eu voltei pra São Paulo, para aquele mesmo apartamento, queridos, parecia que eu tinha entrado dentro de uma fábrica. Porque quando eu morava lá, o barulho que São Paulo faz, eu já estava há 10 anos vivendo aquilo que eu não percebia. Eu não percebia, para mim era tranquilo. Mas quando eu fui morar num lugar verdadeiramente tranquilo e voltei, aí no meu ouvido, o barulho, quando ele é repetido, você já nem ouve mais. Quando você mora do lado ali do trem, você não percebe mais o trem, e assim sucessivamente, queridos. Você tem que estar atento, porque se o Senhor continua chamando e você não vai atender, você não vai nem perceber mais. Você nem percebe mais. E como é que a gente atende a esse chamado? Como é que a gente abre a porta? Quando alguém bate na porta da sua casa, como é que você faz para abrir? Você fica aí no seu sofá e com a força do pensamento você faz a porta abrir? É assim? Não. Hã? Muito bem, irmã. A gente tem que se levantar de onde a gente está e abrir aquela porta. A porta não abre sozinha. Ela não abre. Você tem que se levantar do seu sofá, do seu conforto e ir até aonde a porta está. E com Jesus, queridos, não é diferente. Você está ouvindo hoje aqui a voz de Jesus? Você está ouvindo o Senhor te chamando para mais com Ele? Pois a gente precisa então ir até Jesus. Não dá para você continuar no sofá. Tem que ir até Jesus. E como é que a gente vai até ali a porta onde Jesus está? Como é que a gente vai? Queridos, Jesus está à mesma distância de mim do que de você. Ele está à mesma distância de cada um de nós. É uma oração de distância. Uma oração de distância, então. Você pode atender ao chamado através de uma oração. Abrir essa porta, queridos, também tem a ver com a gente reconhecer nossa condição de pobreza.
nossa miséria, a nossa nudez, a nossa cegueira. Não adianta eu ouvi sim o Senhor. Aí você vai lá, se ajoelha e faz aquela oração igual você fez todos os dias. E aí, queridos, não é isso, tá? Não é disso que a gente está falando. Além de se levantar do seu conforto para ir a uma oração na presença do Senhor, queridos, tem que ser aquela oração que você reconhece a sua condição. Senhor, eu preciso mais de Ti. O que eu tenho não é suficiente. Eu sou pobre, miserável, nu, eu não consigo fazer nada por mim mesmo. A gente precisa reconhecer. Isso abre a porta. Isso abre a porta. Aquilo que impede o Senhor, uma oração altiva, queridos, uma oração orgulhosa não abre nenhuma porta com o Senhor Jesus. É nós reconhecermos a nossa situação diante dele. E no momento em que você reconhece, que você confessa em arrependimento e humildade, essa porta abre. E aí, quando alguém vai até a sua casa, você abre a porta. Aí você foi até a porta, abriu a porta. A pessoa sai entrando, é assim? Ela sai assim, tipo, vem entrando dentro da sua casa, é assim que acontece? Não, queridos, quando a gente vai até a porta, abre a porta, a gente fala assim, ó, entra. Não é assim que a gente faz? Por favor, entra. Queridos, é isso que o Senhor Jesus quer ouvir de você. Senhor, entra na minha vida. Entra com o teu Santo Espírito, Pai. Vem habitar em mim. E eu não estou falando, queridos, que você precisa pronunciar essa frase. Você precisa pronunciar essa frase. Mas não é como uma reza o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você precisa querer que o Senhor Jesus entre. E aí você vai pedir para Ele entrar. Senhor Jesus, entra na minha vida. Derrama o teu Santo Espírito e vem habitar em mim. Você tem que reconhecer que você precisa disso. Mas o ponto principal, queridos, é que não adianta somente a gente convidar Jesus a entrar. Se quando Ele entra, a gente não dá atenção. Você já imaginou receber uma visita na sua casa? Aí você foi até a porta, abriu a porta, convidou a pessoa para entrar, a pessoa entrou, sentou com você. Aí você falou assim, então só um minutinho. Aí você pega e vai atender uma ligação. E da ligação você pega o computador. E do computador você pega a vassoura. E da vassoura você pega o aspirador de pó. Qual é o sentido? Muitos convidam Jesus para entrar, queridos, mas poucos estão dispostos a dar atenção. Há um custo envolvido em termos verdadeiramente de Jesus e do Espírito Santo em nós. Você reparou que Jesus diz assim, ó, vocês precisam comprar de mim aquelas coisas. Você reparou isso? É estranho a gente pensar, né? Parece que tudo que Jesus oferece é gratuito, né? Mas é Ele que falou, não fui eu, não foi a Karine que falou. É no livro ali de Apocalipse que a gente leu. Está falando assim, ó, que vocês iam comprar. Tem um custo envolvido. Ele vende aquilo que nós necessitamos. E eu suspeito, queridos, que esse custo esteja aqui, quando ele diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é o custo envolvido nessa experiência? O custo é relacionamento com ele. O custo é intimidade individual. Eu com ele e ele comigo. É muito diferente do que vir à igreja. Aí somos todos nós com ele com todos nós. Não. Eu com você, você comigo. Vamos cear juntos. Você está entendendo? Primeiro passo, Jesus está à porta batendo. Ele está primeiramente do lado de fora. Aí você percebe, é verdade. É verdade, não é a Mariana que estava falando aquilo. É a palavra de Deus que está falando aquilo. De fato, Jesus está do lado de fora e eu quero que ele entre. Então você sai do seu conforto, do seu sofá e vai até a porta. Você vai até ele. E indo até ele, você confessa a sua condição diante dele. E isso abre a porta. E na hora que abre a porta, você convida, Senhor, entra. Vem, Senhor. Vem com o teu Santo Espírito, vem habitar em mim. E aí o Senhor entra, porque você convidou, porque você reconheceu, porque você percebeu a sua condição e necessitou dele. E aí na hora que o Senhor entra, então, o que ele quer? Cear com você. Ele quer ter intimidade com você, ele quer passar tempo com você. Você e ele e você. Mas aí a gente tem a tendência de querer o quê?
fugir, de fazer outra coisa. O custo é relacionamento. Como é que eu posso me manter com Cristo? Como é que eu posso tê-lo constantemente em mim? Queridos, é somente através de comunhão, amizade, através de comer com Ele, conviver com Ele, passar tempo na presença dEle, conversando com Ele, ouvindo Ele falar, como com um amigo. E aí eu pergunto, e é barato esse custo envolvido? É barato? É barato ou não é? Queridos, é caríssimo. É caríssimo. Como custa para mim e para você passar tempo com Ele? Que difícil, que luta. Muito melhor assistir TV, muito melhor passar tempo dormindo, muito melhor ficar no celular. Às vezes é até melhor trabalhar, né? Às vezes é melhor a gente se garantir lá no trabalho e ganhar, né? Porque vai que Deus não cuida da gente, então vamos garantir no trabalho. Às vezes é melhor a gente trabalhar do que a gente passar tempo com Jesus. Você quer sair da sua condição de satisfeito hoje? Ouça esse chamado. Receba essa palavra. Porque não sou eu que estou falando. Isso não é um sermão. É Jesus batendo e te chamando. Não sou eu que estou dizendo. Jesus falou assim, Maria, vai lá e chama eles. Eu quero passar o meu recado. Eu quero passar tempo com eles. Eu quero ter o meu relacionamento íntimo com cada um deles. Queridos, não deixa para depois mais uma vez. Eu quero te convidar hoje a tomar a decisão de sair do seu sofá, de ir até a porta, sair do conforto da sua vida, da maneira como você está acostumado. O meu dia é assim, eu falo um oi para Jesus cedinho e um obrigado na hora que eu vou dormir. Ele quer te tirar disso, do conforto, e fazer você ir até a porta, abrir a porta, pedir para Ele entrar, desejar que Ele entre, reconhecer a sua miséria e finalmente passar tempo com Ele, conhecê-lo. Não conhecer sobre Ele, e amanhã a gente vai falar sobre isso, não conhecer informação sobre Jesus, mas conhecer a Jesus intimamente. Queridos, olha, eu vejo no rosto de vocês que essa mensagem não é confortável. Mas, queridos, a gente precisa disso para ter uma vida vibrante com o Senhor. Para ter isso que a gente almeja ter com o Senhor, para que a palavra de Deus seja real na nossa vida. Sabe de uma coisa que eu descobri? Não há atalho. Não há atalho. Quem não passar tempo em conhecer Cristo Jesus, quem não passar tempo em comunhão com Ele, não verá a sua face. Eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje. Eu vou cantar o último hino. E antes de cantar, eu vou apenas tocar o instrumento. Eu queria te dar esses minutos para você não fazer isso só para você chegar em casa, mas para você fazer isso aqui agora, se você ouviu a voz do Senhor te chamar. Se Ele não te chamou, não tem problema. A gente já está terminando o culto, logo você vai para casa. Mas se Ele falou com você, eu quero que você entre em oração. Você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode continuar sentado, apenas fechar os seus olhos. Vá à presença do Senhor Jesus agora. Vá até essa porta, essa barreira que ainda existe entre você e Ele. Ele está chamando. Vá até lá. Confesse a sua situação, a sua condição. E peça para Ele entrar. E ali firme um compromisso de passar tempo na presença dEle. Se você não sabe como isso vai se encaixar na sua agenda, queridos, fale isso também para Ele. Conta para o Senhor. Explica os seus motivos, a maneira como você enxerga as coisas. Mas dê esse passo de se tornar verdadeiramente amigo, íntimo. Você e ele e você.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Se esse é o seu desejo, cante comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Fique em pé para cantarmos. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia, Deus seja louvado. Maravilhoso Deus. É tão lindo, Pai, ver que o Senhor é um Deus tão pessoal, tão amoroso, Pai, que o Senhor quer ter um relacionamento individual com cada um de nós. Pai, às vezes estamos escondidos atrás de cultos, atrás de ministérios, atrás de programações, mas aquilo que mais necessitamos, Pai, que é a Tua presença em nós, estarmos cheios do Senhor, transbordantes do Senhor aonde a gente vai. Isso a gente não alcança porque a gente não passa tempo com o Senhor, Pai. Porque a gente não te prioriza, porque a gente não almeja, não deseja o Senhor.
Pai, a tua palavra diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, e essa justiça é Cristo Jesus, são esses os que serão saciados, Pai. Eu sei que hoje algumas decisões foram tomadas aqui, Pai, e eu suplico pelo derramamento do teu Santo Espírito sobre cada um que tomou firme decisão ao teu lado, Pai. Decisão de entrar em um novo relacionamento, um relacionamento mais profundo, genuíno, autêntico, verdadeiro, Pai, íntimo. Senhor, fortalece-os, mostra-os como, de que maneira, em que momento do dia e como permanecer ao longo do dia constantemente com o Senhor. Pai, permanece conosco ao longo de todas as mensagens dessa semana de oração, Pai. Que passo após passo, essas mensagens possam nos conduzir a cada um de nós para bem junto de Ti. Nós queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém.